Sejam muito bem-vindos aos 3 pontos. Agora, super moderno e chique. O negócio tá ficando bonito aqui. Agora, a partir de hoje, a gente começa a gravar no estúdio. E aí, assim, eu tenho um convidado para lá de especial, que vai inaugurar essa casa nova aí da gente, que é o Eduardo Zugaib, meu super amigo, escritor, palestrante e treinador de líderes. Zuga, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lísia. Parabéns pela nova casa, novo espaço. Sempre uma grande honra estar aqui com vocês, compartilhando esses insights para melhoria pessoal, melhoria profissional. Estou muito feliz de estar aqui contigo. É uma delícia e lógico, né? A gente sabe aí o propósito do 3 pontos é ampliação de consciência e aí não tinha como não trazer você, Zuga. Que legal. Vamos lá, agora fazer assim meu agradecimento gigante ao patrocinador do programa, a Artes Filmes, dono dessa casa linda. A Artes Filmes é uma produtora que tem estúdios de locação para videocast, podcast, como esse aqui. Faz vídeos institucionais e transmissão ao vivo. E aí, assim, você quer fazer treinamentos, gravar aulas, venha na Artes Filmes e, assim, você vai ser super bem recebido. E como o meu filho disse, o Lucas, as pessoas são muito legais. Então, confere lá. Obrigada, Artes Filmes. Obrigada, Felipe, Bruno, Danilo, todo mundo aí que participa para esse projeto acontecer, que é um projeto do coração e que eu estou muito feliz aí, que está cada vez mais ganhando corpos. Zuga, vamos lá. 3 pontos, né? A gente sempre destaca aqui 3 pontos sobre um determinado assunto e claro que eu pensei na Revolução do Pouquinho, que me marcou, né? Faz quanto tempo? 10 anos completa em 2024. Você vê como o negócio fica. Eu lembro que muitas coisas eu falava, gente, só um pouquinho, vamos lá. E aí eu queria ouvir de você, assim, pensando no 3 pontos, qual o primeiro ponto você destaca nessa revolução do pouquinho para a pessoa ter uma ampliação de consciência e uma melhor vida, né? Mais feliz. Vamos lá. Bom, Lísia, primeiro pouquinho que eu posso trazer aqui para nossa mesa é o pouquinho mais de coração. Um pouquinho mais de coração no seguinte sentido, né? Nós nascemos, crescemos, somos educados, envelhecemos e morremos muitas vezes perseguindo um pretenso equilíbrio entre coração e razão, né? Não que eu esteja assim achando a palavra equilíbrio ruim, pelo contrário, mas ela tem lugar certo na vida da gente. Quando o assunto é transformação pessoal, talvez a relação entre coração e razão que faça mais sentido seja uma relação de sinergia, que é um equilíbrio um pouquinho diferente. É um equilíbrio orientado ambos para a mesma direção. Quando você fala de equilíbrio, você fala muitas vezes de forças que estão se neutralizando. Eu tenho 50 unidades de coração me puxando para um lado, 50 de coração de razão me puxando para o outro. Em tese eu estou equilibrado, mas na prática eu estou exatamente, leis de Newton, vamos lembrar, no ponto de inércia. Eu estou com coração e razão num pretenso equilíbrio, muito mais me matando e me neutralizando do que provocando alguma transformação. Então, entender que essa relação tem que coração e razão apontar para a mesma direção é crucial em qualquer projeto de transformação pessoal ou profissional ou relacional que a gente queira empreender na vida, né? E nessa toada, gente, nós podemos dizer o quê? Que o coração tem que ir à frente um pouquinho, abrindo a trilha, e a razão vem atrás, pavimentando a estrada, né? Eu tenho que ter sonho, desejo, projeto, ideal, vontade. Só que isso sozinho não faz nada, né? Isso é o coração agir, no mundo das ideias. Eu tenho que ter também um mundo atômico, o mundo da realidade, que é a razão transformando tudo aquilo em meta, método, métrica, monitoramento e principalmente uma capacidade de lidar, agir e reagir diante da mudança. Então, o primeiro ponto é o ponto do coração. Zuga, sensacional. E você sabe que isso, e eu trago aqui muito no programa, sobre essa questão da gente começar a dar espaço ao coração, né? Porque a gente foi treinado muito mental, né? Escola é mental, tudo mental. E a gente esquece que aqui tem uma inteligência lindíssima, né? E quando você traz o coração trilha o caminho, isso é incrível, porque o seu coração sabe o que você quer, ele está extremamente ligado à sua essência, né? E quando você traz isso, eu amei essa coisa da sinergia, porque é muito as energias, masculino e feminino. Sim, né? sim. As duas estão atuando, não é uma agora, as duas o tempo inteiro vão atuar. Às vezes, determinado assunto, uma vai precisar abrir o caminho, né? Que você precisa entrar em ação, Exato, e aí sim é a sua razão, e a outra o coração, aonde você vai, quem você é, né? E a gente vai crescendo, a gente fica buscando uma resposta exclusivamente e excessivamente racional para tudo. E com isso a gente vai matando, né, talvez aquele que seja também, talvez o nosso segundo ponto, né?
Vamos o lá. segundo ponto, que seria o quê? O ponto do propósito, um pouquinho mais de propósito. Como a gente pode compreender a nossa vida lastreada na nossa história e também lastreada naquilo que eu chamo de legado consciente, ou um futuro breve. Porque vamos combinar, todos nós já deixamos um legado na nossa existência. Bom ou ruim, não importa, mas todos nós já temos uma ficha corrida. Alguma coisa a gente deixou. Alguma coisa já ficou pelo caminho aí, né? E quando a gente assume consciência desse legado, é trazer para o campo da atitude do dia de hoje a transformação que você quer realizar no mundo. Quando a gente fala realizar no mundo, parece uma coisa, nossa, vou transformar o mundo. Então, Cara, o mundo se transforma a partir da sua zona de impacto. É sua família, é sua rua, é seu trabalho, as pessoas que você divide ali, a sua religião, o grupo de voluntariado, aquela zona de impacto, a sua transformação do mundo começa ali. Então, no legado consciente, a gente pensa o quê? Esse metrinho quadrado de futuro que a gente tem na frente, muito perto do presente, onde você vai colocar a sua próxima pequena atitude. E aí você faz um exercício muito simples ao longo do seu dia, né? Ou, principalmente, melhor ainda, à noite, quando você deitar a cabeça no travesseiro, você, em 3 segundos você faz isso, independente do ritual que você tenha para dormir, mas faça a seguinte pergunta: que diferença eu fiz na vida de alguém hoje? E quando eu falo fazer diferença, estou falando de ir além do combinado, gente. É além do contrato. Porque o contrato está no contrato, combinado não é caro, tá? Agora, quando você assume isso, esse dever, essa quase que uma obrigação pessoal de provocar alguma transformação positiva, seja com um colega de trabalho, com a liderança, com um par em liderança no seu trabalho, seja com uma pessoa que você nem conhece, com um colega, um amigo, um familiar, que diferença você fez na vida de alguém hoje? Aí nós chegamos, quando a gente faz esse exercício durante alguns dias seguidos, a gente chega a uma dolorosa conclusão. A maior parte dos nossos dias, nós pura e simplesmente tarefamos. A gente não vai além. A gente entrega a tarefa, cumpre a tarefa, encerra o dia e, com isso, ao longo do tempo, vai se construir uma sensação de vazio. Você não está com coração e razão agindo em sinergia. E também, com isso, você não está abrindo uma porta, que eu considero propósito, uma porta que divide duas salas que são vizinhas, e o propósito é exatamente a porta que te permite transitar entre essas duas salas sem precisar cair no corredor da tarefação, que é o corredor da rotina. Então, quando a gente se permite ter clareza da nossa história, de onde que eu vim, porque é muito claro isso, porque na minha história estão os meus valores. Meus valores me ajudam a tomar decisão. Meus valores, pelo menos, protegem as minhas decisões, porque, olha, decisão é o que a gente toma o dia inteiro. E se isso não tiver um ambiente de proteção, de validação nos valores, para que sejam tomadas decisões com cada vez mais consciência, a gente acaba tomando decisão de uma forma aleatória, orientado apenas pelo calor do dia. E isso, numa vida que se pretenda uma vida de resultado sustentável, pode ser um cenário um tanto quanto crítico, né? Então, essa porta do propósito faz com que a gente, em dias como hoje, por exemplo, a gente dá uma paradinha, olha para o lado, encontra a sala da história e entra nela. Vamos ver o que tem na sala da história. Lá tem tudo que explica quem a gente é. Tudo aquilo que está na dualidade daquilo que a gente pode chamar de felicidade. Que contém o quê? Tanto a coisa boa quanto a coisa ruim que aconteceu na vida da gente, né? A dualidade da alegria e da tristeza debaixo de um guarda-chuva maior chamado felicidade. Então lá está o quê? Minhas perdas, meus ganhos, minhas vitórias, minhas derrotas, né? As minhas conquistas, as minhas quedas, sabe? Tudo aquilo, as minhas dores, as minhas alegrias, pontuadas na forma de evento, na linha da minha história. Agora, tudo isso ajuda a explicar, no dia de hoje, quem eu sou. Quem somos nós? Uma resposta que serve para qualquer dia. Eu sou a minha história, vivendo o dia de hoje, a experiência do agora, orientada para esse futuro breve, onde eu vou colocar a minha próxima atitude. Essa é uma resposta que serve para qualquer dia da vida. Que lindo, lindo. Porque sempre falar é a pergunta de 1 milhão, tá aí. Ô Zuga, e essa questão, né, quando você traz o futuro próximo, porque propósito virou moda também, né? Ah, sim, teve uma onda de propositite. Né? Nossa, e eu não tenho meu propósito. E aí eu sempre gosto de trazer, que é o que você fala, que seu propósito é o seu coração em movimento, não é nada além disso. Sim. Então você pode fazer qualquer tarefa com propósito. Com propósito. Né? E aí traz muito isso que você falou sobre a gente sair do automático, porque a gente resolve um monte de decisões durante o dia, só que no automático.
E aí, essa coisa que você traz de eu fazer a diferença para uma pessoa, você sabe que isso está nas minhas orações, né? De manhã, quando eu acordo, eu tenho todo um ritual, eu falo que eu possa fazer diferença, né? Legal. Exercer o meu propósito e fazer a diferença na vida de uma pessoa. E aí, à noite, eu falo, putz, eu consegui, eu fiz. Essa consciência vai construindo um legado. E aí, você vai ganhando realmente corpo, né? Porque, assim, a gente sabe até as coisas que a gente tem que fazer, a gente sabe quem se é, quem já passou, está num processo de autoconhecimento, mas qualquer um de nós, a gente cai no automático se a gente não tiver essa consciência. Então, é sempre o passinho atrás, opa, como é que foi meu dia, né? Porque, e aquela coisa, Lísia, a gente não consegue desenvolver nada do qual não se tenha consciência. Consciência é ponto de partida. Você, às vezes, colocar um trabalho de desenvolvimento sobre uma pessoa que está sem total consciência de si, o risco de você conduzir a pessoa por caminhos tortuosos para a vida dela e também para a vida das pessoas que ela impacta é um risco muito grande. Muito. Então, assim, o trabalho de desenvolvimento humano, desenvolvimento de liderança, é um trabalho que tem muita responsabilidade por trás. Porque você não pode pilhar a pessoa numa ilusão. Você não pode pilhar a pessoa em algo distorcido em relação à essência dela. Então, a primeira coisa é se despir do ego, entender qual que é a sua essência, vai na sua história para entender que valores trouxeram você até aqui, que ajudam você a ter resiliência no dia de hoje, né? E o que você tem como clareza do tipo de dor que você alivia ou cura no mundo a partir do seu trabalho. E quando a gente fala isso, parece que você precisa ter um trabalho mega, hiper... Não, sabe? Uma pessoa que cuida da limpeza de uma organização é uma pessoa importantíssima. Às vezes só não lembram ela disso. Né? Ela não se conectou a isso. Não se conectou. Aí entra a liderança. Aí a liderança tem que ter um papel crucial. Porque às vezes a pessoa está ali só num espírito de sobrevivência. Agora, começar a construir importância para as tarefas as mais simples, aí entra o meu papel como desenvolvedor de liderança. Fazer o cara entender que mais do que crachá, do que número de registro, tem pessoas ali, cada qual com uma história, cada qual com uma visão de legado, nem que seja cuidar e criar os filhos, nem que seja uma visão de impacto assim naquela zona mínima dela ali da família. E a pessoa se sentir pertencente a algo maior. Ela entender que aquilo que ela faz reverbera na vida de todo mundo dentro da organização. Ou então a pessoa que produz algo de insumo para transformação passa apertando uma máquina que gospe alguma matéria-prima o dia inteiro. Poxa, às vezes a pessoa não faz ideia de onde aquilo vai parar. E aí o líder tem que entender, fazer a pessoa enxergar a outra ponta do trabalho dela. A outra ponta. Poxa, isso que eu produzo aqui é transformado depois em plástico, depois em secador de cabelo, em para-choque de carro, é peça, é televisão. Poxa, alguma coisa o cara impacta no mundo. Para que ele próprio tenha orgulho das horas que ele passa dentro da empresa. Não sejam horas apenas de tarefação. Sejam horas com essência. Com essência, com propósito. Com propósito. Que é isso, com né? propósito, não é, né? Você não precisa mudar o mundo para falar, eu tenho um propósito. Não, você muda o mundo começando a mudar a si próprio. Né? Já diria Gandhi. Assim, Ô, Zuga, essa coisa que você traz sobre a história, às vezes a gente fala, né? Eu, como consteladora, as pessoas falam, eu sei minha história. E aí, quando você começa a investigar, a pessoa, então quem era seu avô, quem era sua avó? O que era bacana, como é que você via, a pessoa começa a se reconhecer, sim, porque é isso, a gente tem a história, mas muito, de novo, na razão. Eu sei, minha avó... Tá, mas traz você isso. Fatos, Quem é você a partir dessa história, né? Você tem um cadenciamento de fatos, né? Agora, a essência é um pouco mais... E aí é lindo, porque a pessoa se reconhece dentro disso, sim, então... É de onde vem os nossos valores, né? Exato. O que norteia as nossas decisões, a nossa forma de enxergar o mundo, os filtros e vieses, inclusive, que a gente tem na hora de interpretar a realidade. Né? Então, quando você consegue mapear isso, e, gente, não é simplesmente aperta um botão, não é isso. Mas, a partir dessa consciência, você vai refinando aquilo que é bom. E, ao mesmo tempo, você tenta minimizar aquilo que não foi tão bom assim. Entrando em exercício de ressignificação, de positivação das experiências, exercício que te faz assumir que a vida é o aqui e agora. Porque, vamos convir, a história está consumada. Né? O futuro é uma abstração. Sim. Agora, você opera nesse terreninho, né, de futuro breve. Aquele metrinho quadrado que a gente já está quase pisando. Exatamente. É esse futuro que a gente trata. Que é isso que a gente está cuidando aqui. Com certeza. Perfeito, Zuga. Terceiro ponto. Terceiro ponto, vamos chamar de um pouquinho mais da efetividade. Né? E aí eu vou traçar até um paralelo aqui entre dois equipamentos que a gente tem em casa, a maioria das pessoas tem em casa, né? Que são o que ali? O forno micro-ondas, né? Que tem praticamente 80 anos de história já.
Né? O micro-ondas nasceu como ideia em 1947, vai completar 80 anos. E não parou de evoluir desde então. Né? E quando você compra um micro-ondas, né? Vamos imaginar você que tem um micro-ondas, imagina você abrindo a caixa do micro-ondas e tirando, antes mesmo do micro-ondas, você tira um livro de receitas para micro-ondas. E ali naquele livro de receitas você tem uma promessa de revolução fantástica na sua vida. Você vai aprender a fazer arroz de micro-ondas, feijão de micro-ondas, pizza de micro-ondas, lasanha de micro-ondas, moqueca de micro-ondas, churrasco, tudo que você possa imaginar, tem lá no negócio do micro-ondas, no livro. Aí você pensa, nossa, minha vida transformou, né? Nossa, agora... Só que eu acho um pouco provável que a gente vá além nessa relação com o micro-ondas, e isso talvez seja mais culpa do micro-ondas do que da gente, né? Que a gente vá além do que? Daquela relação básica do que? De esquentar algum líquido, leite, água, ferver uma mamadeira quando tem filho pequeno, né? Esquentar uma comida pronta ou congelada, né? Que mais? Estourar pipoca também pronta, né? Que você compra pronta, né? E olha que louco, né? E derreter chocolate. As pessoas nessa época, inclusive agora, derretem muito chocolate no micro-ondas para fazer ovo de Páscoa caseiro. E o micro-ondas nasceu de um incidente num laboratório que fazia testes de ondas de transmissão para fins de comunicação, e num dos testes havia uma barra de chocolate na bancada, fez o teste, derreteu a barra, ali veio a ideia de tentar encaixotar tudo aquilo em algo contido e a partir dali desenvolver o micro-ondas. Poxa, 80 anos, e apesar de toda a promessa, o máximo de efetividade que se conseguiu de transformação na vida das pessoas é muito pouco, pelo espaço que ele ocupa, né? Agora, vamos falar, tem uma outra maquininha que veio em 2010, né, com uma promessa simples. Uma promessa de fritar sem gordura. Meu pai, né? E essa maquininha... Aqui, mas... Tem gente que tem, eu já vi gente que tem. E essa maquininha, desde então, vem fazendo tudo aquilo que o micro-ondas prometeu um dia, mas não entregou. Então, com base nisso, a gente começa a refletir no quê? Né? Estamos falando da air fry, né, gente? Então, assim, com base nisso, a gente pensa o quê? Poxa, que espaço eu ocupo por onde eu transito, na minha empresa, na vida das pessoas, com a minha equipe, com a minha família, e que transformação efetivamente eu promovo? Eu faço diferença de verdade ou eu estou apenas fazendo parte? Isso é entender a essência da efetividade. A essência da responsabilidade na entrega. No mundo corporativo, a gente chama isso de accountability, né? Da responsabilidade, a consciência, a prestação de contas daquilo que a gente entrega, daquilo que a gente se compromete a fazer. Só que esse compromisso, antes de ser assumido com um chefe, com empresa, com pessoas fora de você, ele precisa ser assumido aqui dentro. Então, essa clareza de estado de presença, representado pelo pouquinho ou pelo ponto ali, primeiro ponto que é o coração, depois a consciência do propósito, que dor que eu curo ou alivio no mundo, que é o segundo ponto nosso que é o propósito, pouquinho do propósito. E o terceiro ponto que é a efetividade, a partir dessa consciência e clareza de como é que está a minha entrega e o que eu posso fazer para me conectar melhor com o mundo que me abraça, entrando em sinergia com esse mundo. Agindo e reagindo conforme as mudanças vão acontecendo. Entrando em sinergia com essas mudanças. Porque a nossa tendência, às vezes, é querer fingir que a mudança não está acontecendo, ou então negar a mudança e criticar a mudança, né? Deixar a mudança simplesmente te levar embora, sem qualquer tipo de sinergia. Agora, a mudança vem de uma forma ou de outra, ela sempre vem na vida da gente. Exato. Consciência de entender. A única certeza é que vai mudar. Né? Morrer e mudar, apenas. E que tem que declarar imposto de renda daqui a pouco. Também. São certeza da vida. Mas assim, então, como a gente entra em sinergia, coloca em sinergia com tudo isso. Então, acho que quando a gente começa a dar atenção, Lísia, para esses 3 pontos, né, com lucidez, com humildade, né, com um exercício de reflexão pessoal muito forte, né, e conte com pessoas que você confia também para alimentar essa percepção numa leitura 360 graus. Pessoas que você confia que podem dar uma opinião clara, sem ser ofensiva para você. Uma opinião que te ajude a ser melhor. Aquilo que a gente chama de feedback, né? evolutiva, né? Que te ajuda a se regenerar, te ajuda a se transformar, né? A partir disso, eu acredito que a gente consiga dar um passinho muito grande nesse exercício de evolução humana, né? E lógico, né, gente? Melhorando pessoas, com certeza a gente melhora o mundo. Não tem outro caminho, na verdade, né, Zucca? Melhorando a célula, você melhora o isso. Corpo. E eu ia trazer exatamente esse exemplo, né? Quando você traz esse último ponto da sinergia, é muito do pensamento sistêmico, né? Sim.
Todos fazemos parte de algo, né? Então, assim como no nosso corpo existe um monte de células que está fazendo a gente estar aqui, Sim. né? Com todos os seus órgãos e tal, nós também fazemos parte Sim. de algo maior. A gente só não enxerga, assim como a célula não sabe que faz Exato. parte do meu corpo. Exato. Então, parte daí até essa questão de humildade, Sim. né? A gente, todos fazemos parte de algo maior, todos somos células de algo maior. Né? E não é nada holístico, Não, a é gente fato, apenas é fato, ampliar é fato. nossa consciência É fato, de que a gente não acabou na gente, né? Então, assim, a partir disso, qualquer movimento meu impacta o outro. E é isso, como é que está sendo esse meu impacto, né? E às vezes, assim, todos nós precisamos pertencer. Fato, Sim. né? Até para formar Claro. um organismo que estamos aí caminhando. Mas qual é o seu pertencimento nesse sistema? Que aí é muito isso. O que você está fazendo? E aí é cada um passar num processo de reflexão e não tem como não se autoconhecer. Porque qualquer coisa precisa ser a partir da gente. Né? Qual é a sua responsabilidade? E não é uma coisa que precisa ser doída, que, nossa, vou agora... Não, muito pelo contrário, é muito amorosa, né? Da gente se perceber assim, sim, até aqui eu fiz desse jeito, e a partir daqui eu posso perceber outras maneiras de se fazer. Está aberto a essa nova percepção. Isso, e de uma maneira gostosa, né? Porque muitas pessoas já caem na crítica, nossa, então eu sou... Muito pelo contrário, né? Somos seres imperfeitos caminhando cada vez mais para uma evolução, e todos nós. Com certeza. Muito bom, Zuga, Bom, que delícia. Espero ter contribuído com muito, todos aí. Muito, espero que sim. Super obrigada. Valeu, com certeza Lígia. vamos Conte mascar. comigo, sucesso na nova fase aí, na nova casa, tenho Tá certeza chique que o negócio. vai decolar muito alto isso aqui. Zuga, vamos marcar outros papos, que eu Vamos, tem muitas certeza. coisas aí Tem, para a gente assunto é o que não conversar. Muito obrigada a você de estar aí com a gente, é sempre bom. E pensando nesse nosso bate-papo aqui com o Zuga, nesses 3 pontos que ele trouxe, né? A gente pensar na razão, no mental. Como é que está aí para você? Como é que é a razão? Como é que está o coração? Se o coração está abrindo os caminhos? E aí, nossa, como é que eu faço, né? Para acessar meu coração? É só perceber, para um pouquinho, respira, que ele está aí o tempo inteiro te mostrando caminhos. A gente, às vezes, só não escuta porque a linguagem é diferente. E talvez a maior linguagem é a do silêncio, né? Eu falo para ouvir esse coraçãozão aí falando. A segunda, né? O propósito. Então, assim, ouvindo seu coração, muitas coisas vão vir. E lembrar um pouquinho da sua história. Faz aí um processo, quem são seus avós, o que eles fizeram, de onde você veio. Isso faz muita diferença para você entender quem é você, quais são os seus valores e para onde você está indo nesse futuro próximo que o Zuga traz aí. E aí, no terceiro, entrar nessa sinergia, ser autorresponsável, com muito amor, muita aceitação por tudo que já foi e tudo que você pode fazer diferente e impactar a vida das pessoas. E é assim que a gente termina. Pensa aí nesses 3 pontos que você pode fazer por você. E seguimos juntos sempre. Mais uma vez, obrigada e sejam muito bem-vindos nessa casa nova. Um grande beijo.